Hoje o nosso tema é o papel do jornalismo no cenário contemporâneo e as novas habilidades profissionais. Vamos dar início ao SET Experience Academy. Hoje temos a presença de Thiago Contreira, que é diretor de conteúdo de jornalismo da Record TV, e Rodrigo Ronhart, que é gerente de integração e planejamento de jornalismo do SBT. Em nome da SET, agradeço os painelistas e já inicio com a primeira questão. Vamos lá, pessoal. Thiago, o que a sociedade espera do jornalismo? Olá, agradeço o convite. Eu acho que a sociedade espera do jornalismo que o jornalismo consiga revelar fatos de interesse público e que o profissional de imprensa, o jornalista, faça uma curadoria profissional das notícias que são relevantes para a sociedade, do que é relevante, do que é importante, do que é correto, do que foi checado devidamente e o que não é checado devidamente, o que pode eventualmente ser uma notícia enganosa, uma notícia falsa ou uma notícia que leve a uma compreensão equivocada por parte do público. Rodrigo, e para você, o que a sociedade espera do jornalismo? O jornalismo hoje ele tem um papel, ele ganha um papel de mediação. Ele tem a obrigação de mediar os discursos presentes na sociedade, dar espaço para os diferentes discursos e eu acho que essa situação que a gente viveu nesse último ano e meio, 1 ano e 9 meses, de pandemia, nos colocou num patamar ainda mais elevado. Ser uma reserva de credibilidade para dizer o que efetivamente vale nessa profusão de conteúdos que cada pessoa é submetida diariamente. É muito curioso como as audiências dos veículos tradicionais, nesse momento em que a vida era algo absolutamente colocado em emergência, porque você precisava escolher efetivamente qual informação valia para você nortear a sua vida. Então, os veículos, as marcas tradicionais ganharam muita audiência e conseguiram ressaltar sua relevância. Muito importante verificar nesse momento em que você está numa situação de vida e morte e que a informação que você mais confia é mais valiosa. Eu costumo dizer que a gente ganhou um papel novo. Normalmente, quando na nossa vida de redação, quando a gente tinha contato com conteúdos fraudados ou dossiês, notícias que depois de uma checagem, às vezes rápida, às vezes um pouco mais aprofundada, se comprovava como algo montado ou como uma mentira, a gente pegava esse dossiê, pegava essa informação, rasgava e jogava no lixo. Hoje, com essa circulação muito rápida de conteúdos falsos, a gente virou um checador de boatos. Assim, a gente acaba tendo a obrigação de dizer para a sociedade o tempo inteiro, olha, isto que você recebeu no seu grupo de WhatsApp é mentira, não confie. Claro que para fazer isso, e a gente sempre tem um cuidado de realmente perceber o que está circulando, para não alimentar ou não dar mais oxigênio para um boato que às vezes não tem tanta força. É uma função nova e uma necessidade nova que a sociedade depositou no jornalismo. E aí eu gostaria de saber do Thiago, de você, que tipo de conteúdo faz-se necessário termos no ar hoje em dia, com todas essas mudanças que tanto a pandemia nos trouxe, como o profundo aceleramento das novas tecnologias? Então, eu acho que ainda dentro da primeira questão, o que o público, né, o que o cliente do jornalista, o nosso patrão, que é o público, espera do nosso trabalho é a objetividade, né? E de conteúdo, eu acho que assim, cada vez mais, por a gente ter essa competição aí com outros veículos não tradicionais ou novos veículos de propagação de informação, que muitas vezes não é uma informação correta, hoje em dia você compete com uma informação que está sendo propagada via WhatsApp, via outras redes sociais, enfim, eventualmente até em outros veículos mais tradicionais de comunicação. Então, o conteúdo precisa ser rápido, objetivo, precisa ser preciso, né? Demanda uma checagem profissional, né? Um trabalho técnico dos jornalistas. O conteúdo que nós produzimos, ele tem que deixar claro
o que é informação e o que é opinião. Se misturam muito esses dois formatos. Então, muitas vezes, o público não entende que aquela opinião é uma opinião, não é uma informação, que ela não foi devidamente checada. Porque eu posso ter opinião sobre qualquer assunto, mas eu não preciso necessariamente ser um profundo conhecedor do que eu estou falando. O cidadão pode ter a sua opinião, propagar essa opinião pelas redes sociais ou qualquer outra forma, mas não está devidamente gabaritado ou ter o conhecimento para dar aquela opinião. Então, é importante a gente separar o que é formação de opinião. E um outro ponto que eu acho que é importante, que o público espera de nós, é que, a partir de agora, cada vez mais, mostremos ao público como a notícia é checada. O passo a passo, quem é a pessoa que está checando aquela informação, como é processada uma informação em qualquer veículo de comunicação, se tem essa transparência na exibição de uma notícia. Rodrigo, e para você, ainda nessa mesma questão, o que se faz necessário hoje para termos no ar? Pensando, obviamente, que a gente já sabe que, em função da pandemia e com o avanço da tecnologia, ou seja, as projeções que as emissoras tinham de pôr uma tecnologia nova daqui 5 ou 10 anos, foram todas muito antecipadas, né? A questão de colocar cloud, a questão de, principalmente para nós no jornalismo, de ter a abertura de colocarmos simplesmente entrevistas, por exemplo, por essa padronização técnica, né? E hoje isso virou muito natural em função, obviamente, da nossa pandemia. Em cima disso, que tipo de conteúdo você acha hoje que faça necessário para o nosso telespectador? A gente tem algumas funções para o conteúdo, né? Inclusive para o conteúdo jornalístico. Dimitri Schiskin, que foi editor digital da BBC, liderou uma grande pesquisa que foi feita entre os anos de 2016 e 2018 com os usuários da BBC. E aí eles eram perguntados qual a função dos conteúdos que eles consumiam, que tipo de conteúdo era mais essencial para a vida das pessoas. E isso cabe um pouco para a gente. Eles montam um diagrama em que eles identificam conteúdos de 6 tipos. Um deles é Keep Me On Trend, basicamente o que está acontecendo agora, me mantenha na discussão. Outro que é Me Atualize, Update Me, essa nossa função de dar notícia e deixar as pessoas no compasso do que está acontecendo. Me Dê Perspectiva, que é aprofundar, dar contexto. E 3 outros tipos que a gente consegue identificar também no nosso noticiário. Conteúdo inspiracional, contar boas histórias edificantes que podem levar as pessoas a ter outro tipo de postura e acaba sendo conteúdo altamente compartilhado. Me Divirta, e de algum modo a gente acaba fazendo esse tipo de conteúdo também, quando a gente pensa em encerramentos de jornais um pouco mais divertidos, um pouco mais para cima. E o outro que é muito presente hoje, que é Me Eduque. Realmente prestar um serviço que a gente pode até igualar um pouco às matérias de serviço, ensinar algumas coisas para os nossos espectadores e consumidores. E acho que essa pesquisa faz um mandala assim, de conteúdos. É uma ferramenta interessante até para a gente olhar os nossos produtos para verificar se a gente está dando conta de todas essas funções ou está priorizando mais uma. Acaba sendo interessante. Mas é algo de utilidade. Eu acho que isso cresceu muito. E a gente tem aqui, eu e o Thiago, a gente começou junto na TV Globo e foi criado assim, como produtor no Jornal Nacional. Então, assim, a gente acaba muito tempo se dedicando ao jornal de fim de noite, ao jornal do prime time. O SBT, o nosso principal jornal é o SBT Brasil. O Thiago tem o Jornal da Record, que é esse programa, assim, esse jornal que faz o wrap-up do dia. A gente ganha essa função de falar, o nosso espectador para ali para olhar e checar se tudo aquilo que ele viu é verdade ou não. E aí, ali você tem que cuidar efetivamente de absoluta precisão, de ter matérias absolutamente checadas. Eu achei curioso até um pouco do que o Thiago fala da transparência, né? Eu acho que é uma briga, assim, o jornalismo científico já tinha esse caminho, de você evidenciar o caminho que você percorreu para chegar àquele relato último da reportagem. Eu acho que, às vezes, na TV a gente tem uma certa dificuldade de mostrar os caminhos percorridos, até porque a gente tem ainda a ditadura do tempo, assim, nesse jornal de prime time, de matéria de 1,5 minuto a 2 minutos. É curto. Então, assim, você não tem
condição, às vezes, de mostrar todo esse caminho da reportagem. Mas, nessas várias plataformas que a gente tem para esse conteúdo, é algo que a gente pode suprir em outras plataformas. Então, mostrar isso, como ter esses bastidores do caminho da reportagem, por exemplo, na internet.